Fala, torcedor alvinegro, o Botafogo foi derrotado por 1-0 aqui nesse domingo no estádio Newton Santos, primeira derrota do time sobre o comando de Martim Anselmi. O técnico mandou um time bem mexido a campo, Botafogo já classificado de forma antecipada às quartas de final do Campeonato Carioca. Apenas 2 jogadores, Matheus Ponte e Alan, se repetiram do time que goleou o Cruzeiro no meio de semana, e o resto do time foi composto de jogadores reservas, pouco utilizados, que vem ganhando ritmo ainda nesse início de temporada. E o principal fato do jogo, principalmente no primeiro tempo, foi com certeza a chuva. Instantes antes da bola rolar, um temporal atingiu aqui o Newton Santos e basicamente toda a cidade do Rio de Janeiro. Mesmo assim, o árbitro apitou o início de jogo e com apenas 9 minutos, por reclamação principalmente dos goleiros, teve que parar o jogo por conta do estado do gramado nas duas pequenas áreas poças, impossibilitavam o jogo de continuar. O jogo ficou parado por cerca de 15 minutos e depois foi retomado ainda sob chuva. E com isso o primeiro tempo foi, para ser sincero, um desastre aqui no Newton Santos, de ambos os lados. Poucas chances de gol, os melhores lances, tanto do Botafogo quanto do Fluminense, vieram de chutes de fora da área. O Botafogo chegou a assustar ainda antes da paralisação, logo no primeiro minuto, com o Kadir, mas basicamente foi isso que o Botafogo fez no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente pode fazer até uma análise um pouco melhor do jogo, porque o Botafogo, apesar de já ter esses problemas no primeiro tempo, lidou também com o campo muito encharcado, mas é verdade que o Botafogo, com esse time um pouco alternativo, não conseguiu controlar principalmente o meio de campo, né? O Fluminense com transição rápida, o Fluminense também não titular, mas com transição rápida, conseguiu assustar um pouco mais que o Botafogo depois da volta do intervalo, e o Martim Anselmi assim chamou os titulares, chamou Danilo, chamou Montoro para campo, mas viu o tricolor abrir o placar com o John Kennedy. O Léo Link foi o melhor jogador do Botafogo, apesar do gol sofrido, fez umas 4 defesas difíceis, inclusive no último lance evitou que o Fluminense ampliasse o placar, mas o Léo Link foi sem dúvidas o melhor em campo. E o Botafogo, depois de levar o gol do Fluminense, passou a ter mais a bola, ocupar o campo de ataque, mas sem conseguir infiltrar a defesa tricolor. Arriscou também alguns chutes de fora da área sem muito perigo, e a melhor chance talvez tenha sido a falta cobrada por Alex Telles no, literalmente, último lance da partida. Então o Botafogo fez um jogo bem pobre ofensivamente, viu o seu goleiro trabalhar bastante, foi sem dúvidas a pior atuação do time até aqui sob o comando de Martim Anselmi. Olhando para a classificação, o Botafogo segue líder com 9 pontos no grupo B do Campeonato Carioca, já está classificado para as quartas de final e agora pensa no meio de semana, quando enfrenta o Grêmio lá em Porto Alegre na quarta-feira. Para ficar ligado em tudo sobre o Botafogo aqui no Campeonato Carioca, também no Brasileirão e no mercado de transferências, todo esse início de temporada, é só você acompanhar o lance nas redes sociais e no nosso site.